Caros telespectadores da Ângelos TV, bem-vindos a mais um programa Reflexões sobre o Evangelho. E estamos no terceiro domingo do tempo da Quaresma. O próximo é o terceiro domingo do tempo da Quaresma. E é importante estarmos atentos. O tempo passa velozmente e se não temos cuidado, deixamos que este tempo, que é um tempo tão rico, tão inundado de graças, possa passar e nos encontre desprevenidos, distraídos e sem gerar então os frutos que para nós Jesus pensou e que devem acontecer como sinais do reino de Deus que acontecem também na nossa vida. Vamos por isso estar disponíveis para viver este tempo como um tempo maravilhoso, um tempo onde o Senhor realiza sinais e prodígios na nossa vida. Lembramos-nos certamente que no domingo passado o Evangelho foi o da transfiguração do Senhor, depois daquele diálogo intenso entre Pedro, que advertiu Jesus a que não dissesse aquelas coisas. Jesus tinha dito que ia morrer em Jerusalém e Jesus respondeu-lhe: afasta-te de mim, Satanás. Esse diálogo intenso que deve ter gerado alguma inquietação no corpo dos apóstolos, e Jesus a seguir diz quais são as condições com toda a clareza. Quem quer ser seu discípulo? Depois desse episódio, dizíamos, Jesus subiu ao Monte Tabor com o Pedro, o Tiago e o João, certamente para lhes fazer saborear a comunhão com Deus, a alegria e a consolação da glória de Deus. Depois desse episódio inquietante, Jesus quis pedagogicamente levá-los a saborear o que significa então verdadeiramente seguir Deus e colocar Deus no horizonte da sua vida. Aquele episódio marcou claramente a vida dos discípulos. E se no princípio tudo tinha começado com aquele encontro em Cafarnaum dos discípulos com Jesus na sua casa e onde sentiram a atração pelo projeto que Jesus manifestava, agora, certamente, depois de todo o tempo já passado até aqui, o Tabor significa a confirmação deste seguimento de Jesus, a confirmação da vocação dos discípulos em querer seguir Jesus até às últimas consequências. Por isso, ao descer da montanha, vinham alegres e felizes, confirmados na sua vocação de seguir Jesus. O Evangelho do próximo domingo muda agora um pouco de registro, mas em certo sentido mantém esta linha condutora do tempo da Quaresma. Mudamos agora do evangelista de Marcos para João. E João começa o seu Evangelho precisamente com o episódio, conhecemos bem, das bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. Onde Jesus, de algum modo, realiza o sinal da nova aliança. O casamento, o matrimónio, era o sinal da aliança de Deus com os homens. E aquela aliança, de algum modo, que Jesus agora toca, porque transforma a água em vinho, significa agora uma aliança transformada pela presença de Jesus, pela sua própria pessoa. Depois deste episódio, que significa, no fundo, então, a renovação da aliança, onde João, no capítulo 2, termina dizendo que os discípulos, foi o primeiro sinal que Jesus realizou, e os discípulos, então, acreditaram nele. Depois deste episódio, Jesus vai para Jerusalém, porque estava próxima a Páscoa dos judeus. Ainda não é a Páscoa da morte e da ressurreição de Jesus. João coloca Jesus em Jerusalém a celebrar a Páscoa umas 3 vezes. E, portanto, esta é a primeira vez que na sua vida pública, depois de congregados os discípulos, Jesus vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ao chegar lá, ao chegar ao templo, não gostou daquilo que viu. É ainda uma Páscoa sem Jesus. Tal como aquelas bodas de Caná se transfiguraram com a presença de Jesus que muda a água em vinho, também aquela Páscoa, a Páscoa que Jesus vai encontrar em Jerusalém, o templo, com tudo aquilo que se passa à sua volta, ainda é uma Páscoa sem Jesus, a precisar de transfiguração, de transformação. Vamos ver o que acontece neste episódio do Evangelho do próximo domingo, onde Jesus chega ao templo e vê os cambistas e todo aquele ambiente de comércio e não gosta do que viu. Vamos escutar com atenção o Evangelho do próximo domingo para podermos depois refletir sobre ele. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém.
Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. Disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para se construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Jesus foi a Jerusalém, estava próximo à Páscoa dos judeus, com os seus discípulos. É este o primeiro registro do Evangelho de João, de Jesus em Jerusalém. Como já dissemos e ouvimos no Evangelho, Jesus, ao chegar a Jerusalém ao templo, viu toda aquela azáfama que acontecia por ocasião da Páscoa, onde vinha gente de todo lado, peregrinos de todo lado, não só das terras de Israel, mas das terras distantes, da diáspora, onde os judeus viviam em colónias, em muitas terras vizinhas, por toda a Ásia Menor, até Roma, e naquele tempo da Páscoa, muitos judeus vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Havia por isso uma grande azáfama, um grande movimento em torno do templo. E não faltavam aqueles que se aproveitavam desse movimento em torno da Páscoa para fazer os seus negócios, os seus câmbios, porque estes imigrantes traziam as moedas dos seus países, era preciso trocá-las, cambiá-las, e todo o negócio em torno dos animais que simulavam, se ofereciam em holocausto por ocasião da Páscoa. Portanto, era, digamos assim, um ambiente comercial, financeiro, de grande porte. E Jesus, ao chegar ao Templo de Jerusalém, a nota dominante, o que ele viu foi este ambiente comercial, este interesse pelo dinheiro. E Jesus não gostou do que viu. E sabemos, ouvimos pela narração do Evangelho, que Jesus expulsou aqueles vendilhões, digamos, encarou aquele cenário como um cenário a purificar. Portanto, aquela atitude de Jesus foi uma atitude que chocou os judeus, que se interrogaram, vimos na narração do Evangelho: com que direito é que tu fazes isto? Com que autoridade é que tomas esta atitude? E Jesus aí, de algum modo, situa-se num plano diferente ao dos judeus. Os judeus estavam preocupados com os câmbios, com os frutos, digamos assim, os ganhos de todo aquele negócio. Jesus vai-lhes responder noutra dimensão, na sua dimensão, a dimensão de Filho de Deus, a dimensão de quem vinha celebrar uma Páscoa diferente. E então diz-lhes: destruí este templo, quereis um sinal? Destruí este templo e eu reedificarei em 3 dias. Como? Este templo que demorou mais de 40 anos a construir, como é que tu agora o vais reconstruir em 3 dias? Mas Jesus
não falava da dimensão do templo físico, do templo material, falava e sim do seu corpo, porque Ele era o novo templo, Ele era a nova Páscoa, a nova aliança que havia de celebrar para resgatar o povo, para redimir o seu povo com a nova aliança que Ele vinha celebrar. Mas esta resposta não foi ainda percebida necessariamente, porque ainda estamos longe da hora em que Jesus vai realizar o novo templo, o novo sinal da Páscoa definitiva. A verdade é que estes gestos de Jesus, apesar de tudo, chocaram alguns judeus que se sentiram atraídos pelos gestos de Jesus, que continuou em Jerusalém por aqueles dias. Eram muitos aqueles que já manifestavam a sua vontade de seguir, de ouvir aquele mestre inesperado da Galileia e que vinha numa atitude diferente do que eles estavam habituados a ver. Por isso já muitos acreditavam nele, acreditavam que ele vinha de Deus. Jesus, de algum modo, situa-se ainda numa atitude não muito entusiasmo com aqueles que à sua volta já mostravam interesse pela sua pessoa. De facto, a sua hora ainda não tinha chegado. E Jesus não queria ser aclamado por esses gestos fantásticos. Jesus queria ser aclamado pelo grande sinal da nova aliança, que era a Páscoa definitiva. Queridos irmãos e amigos, este Evangelho tem para nós uma grande atualização. Porque, em certa medida, a inquietação que devemos ter quando escutamos este Evangelho é esta. E como é que nós usamos o templo do Senhor? Como é que nós utilizamos o espaço da nossa igreja paroquial? Com que sentido lá nos encontramos, lá nos congregamos para celebrar a nossa fé? Ou até se olhamos unicamente de longe, porque há muitos irmãos que olham para a sua fé e sentem que já nem precisam de ir à igreja, não precisam de se reunir para celebrar a sua fé, já não precisam dos sacramentos, porque vão dizendo, eu cá tenho a minha fé, e vão vendo a igreja de longe, até gostam da igreja da sua terra, até se sentem ligados àquele templo, àquele lugar, mas quantas vezes este novo templo, que pode ser a nossa igreja paroquial, também é como que uma casa de comércio, porque vou lá para oferecer promessas, para alcançar determinadas graças que preciso e depois vou lá pagar porque as recebi ou não. Reduzir a nossa experiência de fé a este comércio de graças em que eu dou para que Deus me dê esta troca em certa medida interesseira. Não estamos a dizer que as promessas são indevidas, porque as promessas também se podem fazer com bom espírito, com seriedade de fé, mas muitas vezes quantos irmãos reduzem a sua experiência de fé a uns momentos onde ou é uma promessa, ou é um gesto ritual, um gesto devocional, e muitas vezes não olham a sua igreja paroquial como um lugar onde Cristo se edifica, onde Cristo se manifesta, se revela, onde continua a falar e continua a manifestar a glória de Deus na nossa vida. E, portanto, podemos relacionar-nos com o nosso templo, com a nossa igreja paroquial, de maneira indevida, de uma maneira que Jesus também não gosta, porque quantas vezes olhamos a fé unicamente por este lado do negócio e do interesse que dela podemos tirar. Então é importante que para nós, que queremos viver a fé intensamente em Jesus, olhemos o templo, olhemos a nossa igreja paroquial como o lugar onde Jesus nos congrega. E se Jesus é o novo templo, nós, a igreja, somos o novo corpo de Cristo. Quando Jesus dizia, destruí este templo e o reedificarei em 3 dias, diz o Evangelho que ele falava do templo do seu corpo. Jesus é o novo templo, a sua pessoa é o novo templo da nova aliança. Agora, já em Jesus Cristo, nós, como discípulos seus, somos o corpo de Cristo. Este corpo que se há de reedificar para celebrar e para manifestar a glória de Deus. Pode acontecer muitas vezes que andemos também desanimados. A vida abate-nos, a vida destrói-nos, a vida muitas vezes leva-nos a estes momentos de opressão, de desencanto e sentimos-nos abatidos, desmoronados na nossa própria história. Jesus diz,
Destruí este templo e o reedificarei em 3 dias. Então, como corpo do Senhor, como novo templo do Senhor que nós somos, havemos de nos deixarmos reedificar pelo ressuscitado que nos habita, pela presença de Jesus em nós. O cristão é aquele que se vai abaixo, levanta-se, porque se deixa reedificar por Cristo ressuscitado, por Cristo vivo. Então, a nossa igreja paroquial é o lugar onde este mistério se realiza, onde este milagre tem que acontecer. Vimos à igreja ao domingo, quantas vezes, cansados, abatidos, desmoronados, sem vontade, sem entusiasmo, mas em Cristo ressuscitamos, renovamos a sua presença, reedificamos o templo do Senhor, que é esta comunhão de fiéis, esta comunhão de irmãos que, ao reunir-se ao domingo, ao escutar a sua palavra, ao apresentar o pão e ao comungar o corpo do Senhor, é chamada a ser este novo templo, este novo corpo de Cristo que o mundo precisa de encontrar, que precisa de se confrontar com Ele para poder deixar que a sua história se transfigure, se transforme, tal como no cimo do Monte Tabor Jesus transfigurou-se, tal como nas bodas de Caná Jesus transformou a água em vinho. Jesus também quer transformar-nos, quer-nos passar desta água, às vezes descolorida, para o vinho da alegria, o vinho da graça, da nova e eterna aliança que Jesus quer celebrar conosco. Então, há que nos interrogarmos. Quando vamos à Eucaristia ao domingo, quando celebramos o corpo do Senhor, com que sentido o fazemos? Vamos lá por obrigação? Vamos lá só porque, senão não ficamos com a nossa consciência tranquila? Vamos lá porque é uma tradição que temos desde crianças? É muito pouco. Havemos de, no templo do Senhor, encontrar-nos com a pessoa de Jesus Cristo. O segredo da vida dos cristãos é este, precisamente. O encontro com Jesus Cristo crucificado. Este encontro que há de acontecer na liturgia, mas que depois há de acontecer na vida toda. A nossa vida como cristãos, há de ser um caminho permanente com Jesus Cristo que nos reedifica das nossas experiências negativas para a vida nova da graça. Este é um mistério que somos chamados a viver. Ser igreja é isto, é ser um povo transfigurado, um povo renovado, um povo transformado pela presença de Jesus Cristo que se manifesta no nosso caminho e na nossa estrada. E por isso, como é que nós regressamos? No fim de cada Eucaristia, será que nos encontramos com Cristo? Será que nos deixamos reedificar pelo seu amor? Será que esta palavra nos converteu mais uma vez? Este é o grande desafio de cada domingo. E neste terceiro domingo do tempo da Quaresma, Jesus convida-nos a esta magnífica experiência de nos encontrarmos com a nossa história, mas regressarmos às nossas casas reedificados pelo amor de Deus, reconstruídos como um templo novo, um povo santo que vive da graça do Senhor. É este mistério que somos chamados a viver no tempo da Quaresma. Compreendemos então como a Quaresma nos faz falta. Este caminho fantástico, onde nós, no fundo, a Quaresma faz-nos bem, porque destrói em nós o mal, faz-nos bem porque nos leva à transformação, à conversão, à mudança de vida. Saibamos então estar atentos para que este caminho que estamos a fazer como Assembleia, como comunidade, como irmãos, se possa verdadeiramente, ou nos possa verdadeiramente conduzir para a cruz de Jesus Cristo, para a sua morte e ressurreição. Vamos ficar unidos neste propósito. É só na medida em que nos unimos assim como verdadeiro corpo de Cristo, como o novo templo da nova aliança, é que sentiremos a beleza da fé. A fé é um caminho para saborear a glória de Deus. No cimo do Tabor, Pedro dizia que bom é estarmos aqui. Quando nos encontramos com Cristo assim, desta maneira, saborearemos, então, a alegria de estarmos em Cristo. Pois bem, caros irmãos, vamos procurar viver neste espírito o tempo da Quaresma. E como dizíamos no princípio do programa, não andemos distraídos, o tempo passa muito depressa. É importante que nos coloquemos todos em caminho, como irmãos, ao encontro do templo do Senhor, para sermos nós o novo corpo de Cristo que se manifesta no mundo como sinal de salvação. Uma continuação de uma boa Quaresma para todos. Permaneçamos unidos. Até para a semana, se Deus quiser.